Eu vou conversar agora com o deputado Elmar Nascimento, democrata da Bahia. Elmar, bom dia. Tudo bem com você? Tempo que a gente não fala, hein, rapaz? Me conte aí. Bom dia, Mário, ouvintes da Metrópole. Prazer muito grande falar com vocês. Pois é, já vai um tempão, hein? Tô com saudade. Eu também, rapaz. E com esse negócio de pandemia, nunca mais a gente conversou pessoalmente, né, rapaz? Pois é, tem Eu, afastado a vida das pessoas. Estamos nos adaptando a um novo momento, né? De viver essas reuniões virtuais, audiências virtuais, e rapaz. tem que ser. Ô, Elmar, você é um dos mais destacados deputados da Bahia, né? Você esteve próximo de Rodrigo Maia, depois se afastou de Rodrigo Maia, esteve próximo em determinado momento de Neto, depois se afastou, voltou a ficar próximo dele. E hoje, como é que o Congresso está e como é que você está vendo o governo Bolsonaro, que eu sei que você apoia, mas eu queria a sua opinião sobre tudo que está acontecendo aí, Elmar. A gente está tentando sobreviver, dar a nossa contribuição para a construção de um mundo pós-pandemia. Acho que nós temos dois focos aí. Ontem ainda votamos a questão da autorização para empresas comprarem vacinas. De um lado, essa pauta de saúde, de outro lado, voltando a temas econômicos, a gente tem que planejar, trabalhar, plantar agora para poder colher logo ali na frente, diferente de outros países. Por exemplo, os Estados Unidos anunciam um plano de recuperação econômica e trabalho da ordem de mais de 3 trilhões de dólares. O Brasil não tem poupança interna, não tem condições para isso. Precisa ter pelo menos segurança jurídica para oferecer aos investidores, para estar preparado para esse pós-pandemia. Então, nós temos focado muito na agenda econômica do país para poder estar preparado. Então, de um lado, aí está correndo a reforma tributária, que se espera até o final do ano a gente consiga votar. De outro lado, a reforma administrativa, que é inclusive relatada aqui pelo nosso conterrâneo Arthur Maia. E dentre esses temas todos importantes, me coube a relatar a medida provisória da Eletrobras. Eu estou aí me dedicando a isso ao longo dos últimos dias, todas as semanas em Brasília. Já fiz uma série de audiências, ouvindo tudo quando atores desse setor, ouvindo o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia, através dos respectivos ministros, os seus técnicos, vindo o pessoal do mercado interno, agentes do setor, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Água, ouvindo os deputados de oposição também, além deles, o pessoal da CUT, o Sindicato dos Urbanitários, enfim, ouvindo a todos. Vamos entrar numa fase agora de conclusão de relatório para tentar, porque o governo teve a iniciativa de transformar um PL que já existia da época do presidente Michel Temer numa medida provisória, para demonstrar que era um tema que tinha prioridade dentro do governo e estabelecer uma espécie de prazo. Estou me dedicando muito a esse tema. Enfim, o Congresso Nacional está voltado a tentar ajudar nessas duas frentes, votando tudo quanto é projeto que nos dê condição de atrair mais vacinas o mais rápido possível. Esse é o ponto inicial de tudo. E do outro, preparar o terreno para oferecer segurança jurídica na agenda econômica, do ponto de vista da gente não ficar para trás na atração de investimentos. É interessante esse trabalho ao qual você está se dedicando, mas veja o seguinte: nós temos o presidente Bolsonaro, quando assumiu, já pegou uma crise econômica, que ele não pode chegar e dizer que foi ele que criou. Pá. Mas logo de saída, e sim, aí veio Paulo Guedes, o posto Ipiranga, aquele sujeito, né, que foi indicado pelo mercado, grande articulador, leu o livro de Keynes várias vezes no original, etc. Ao lado disso, monta uma outra equipe negacionista, até terraplanista, e de costumes, e tipo o ministro das Relações Exteriores, que demorou 2 anos para sair.
Bom, a crise econômica vai andando até que chega a pandemia. Aí pronto. A pandemia vai e ataca a economia, a gente vê isso de uma forma clara. E o pior disso tudo, Elmar, no meu entendimento, é que o presidente da República, né, resolveu ser negacionista total. É uma gripezinha, vacina não vou tomar, vacina não serve, não sei o que, isso, aquilo, todo mundo tem que ir para a rua, não pode parar. Nós estamos com 4 mil mortos, 320 mil mortos, vamos chegar aos 500 mil mortos. Agora a gente vê o Butantan hoje dizendo: nós não vamos poder entregar todas as vacinas porque não tem os insumos vêm da China, o mundo todo está procurando, o Brasil bateu na China, bateu na Índia, bateu na África do Sul. Aí fica complicado, fica, não, mas como é que sai dessa aí? E o presidente continua sem usar máscara e continua achando que todo mundo tem que ir para a rua, quando todo mundo diz, ou faz um lockdown sério, ou então, vamos morrendo, porque vacina está chegando a conta-gota. Diga aí, Elmar. Mário, não há como tapar o sol com a peneira, não há como negar que o governo atrapalhou a ele mesmo. Essas posturas negacionistas fizeram com que o Brasil tivesse atrasado em relação a outros países com relação à competição. A diplomacia talvez tenha sido o que mais nos atrapalhou. O discurso de posse do novo ministro das Relações Exteriores nos enche de esperança no sentido de tentar corrigir os rumos, embora tardiamente, né? Ele fez um discurso voltado à ciência, demonstrando que vai orientar todo o corpo diplomático do país no mundo inteiro a procurar os países que têm capacidade de produzir vacinas, os seus respectivos laboratórios e tentar acelerar todo esse processo, coisa que já deveria ter vindo acontecendo há muito tempo e o ex-ministro que saiu há pouco atrapalhou e atrapalhou muito. A postura dele não há que se negar. E houve toda uma pressão. Essa saída do ex-ministro foi por conta de toda uma pressão que houve do Congresso Nacional, aí diga-se principalmente os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados. E nós precisamos sair dessa armadilha, tentar avançar, abrir o diálogo mais próximo com a China. De fato, é quem detém os insumos necessários à produção daquela que tem sido 90% da vacina que está sendo oferecida no Brasil. A expectativa também do anúncio pelo Butantan da criação de uma vacina genuinamente brasileira, claro que isso só vem no segundo semestre, a gente tentar, a gente vive num país que é um continente, né, com dimensões continentais, e a realidade hoje, que já foi a pior de todas, de Manaus, talvez seja a melhor, pelo cuidado que se teve lá. Você vê que há 15 dias atrás, 20 dias atrás, a Bahia estava apresentando índices muito preocupantes. E o lockdown que foi aí gerenciado, negociado entre o governador e o prefeito de Salvador, principalmente, já traz efeitos. E ontem assisti ao Jornal Nacional que mostra a Bahia já saindo daquela faixa de perigo. A decisão do Supremo Tribunal Federal de delegar competência concorrente para os prefeitos e governadores se mostrou positiva, a despeito da recente decisão de um ministro do Supremo que deve ser validada hoje, de retirar essa competência e querer estabelecer apenas federal, mas essa competência desses lockdowns via os governadores e aí eles, cada um com seus respectivos prefeitos, tem trazido bons resultados. Acho que a federação tem que continuar a funcionar dessa forma, fazendo aí um apoio. Você sabe que eu dou um apoio, mas dou um apoio crítico ao governo. A agenda econômica que é extremamente necessária para o país, nós estaremos sempre juntos, como eu estou aí me dedicando a esse tema da economia. Mas com relação a esse negócio do combate, do negacionismo, nós estamos absolutamente afastados, porque eu acho que vida não se recupera. A atividade econômica, a gente tem todas as condições de fazer tudo que for possível para recuperar mais breve, a médio prazo, mas vida não se recupera e isso tem que ser a prioridade acima de tudo. Elmar, você acha que com o presidente Bolsonaro será possível a gente sair dessa pandemia e voltar a
sonhar em ter um crescimento econômico, porque o próprio Paulo Guedes está muito desmotivado e também muito apagado, né? Ele sofreu umas porradas bem sérias. O que é que você acha? Mário, a gente tem que saber se a culpa é tanta, quanto é que tem de culpa do presidente Jair Bolsonaro, e que tem muita, mas quanto tem de culpa do ministro Paulo Guedes. Em todo o processo da história recente do Brasil, da nossa história contemporânea, nunca um ministro da Economia teve tanto poder quanto o É ministro Paulo verdade. Guedes. Ele teve aí a oportunidade de escolher presidente de Petrobras, de Eletrobras, de Banco Central, de BNDES, toda a equipe, fundiram-se Ministério da Fazenda com Planejamento, Indústria e Comércio, deu a ele o poder absoluto, o presidente chamava ele de posto Ipiranga. E o que é que de fato veio apresentado por protagonismo da equipe econômica aí à frente do ministro Paulo Guedes? A maior reforma que nós tivemos foi a reforma da Previdência, que foi tocada e protagonizada exclusivamente, quase que, pelo Congresso Nacional. Toda essa pauta econômica que nós estamos tratando aí, desde a reforma administrativa, que já veio bastante tardia, passando pela reforma tributária, que o governo tem uma, uma, uma participação, para não dizer fraca, para não dizer omissa, mas muito. O governo não propôs nada com relação a esse tema, está pegando carona aí com algumas sugestões, numa discussão que já vem se tendo no Congresso Nacional. Veja que esse tema aí que eu estou me dedicando mais da Eletrobras, se passaram 2 anos e meio para o governo apresentar uma proposta que foi apenas uma representação de uma proposta que já existia desde a época do presidente Michel Temer, apenas transformada de um projeto de lei numa medida provisória, para poder dar oportunidade de tentar ocorrer ainda nesse governo. Então, é um governo que tem poucas ideias para o muito de poder que o ministro Paulo Guedes teve. Eu acho que ele pode ter aprendido muito no mercado financeiro, e isso gerou uma expectativa muito grande, mas você conhece isso mais do que ninguém. Orçamento público é completamente diferente. Você precisa ter alguém ali mais afeto a esse tema, ou pelo menos tá bem assessorado com como é que funciona a burocracia do orçamento público. Veja esse celeuma que nós estamos, de um orçamento que não foi votado ano passado, foi votado há 15 dias na Câmara, e o ministro Paulo Guedes faz cara de nojo, como se tivesse sido surpreendido, quando eles, toda a sua equipe econômica, participaram a miúde, de fase a fase, para e passo, toda a elucubração do orçamento, cujo relator, o senador Márcio Bittar, foi inclusive escolhido pelo governo e era um dos seus vice-líderes. Se houve uma alteração aí, foi por pedido exclusivo do próprio presidente da República. Não dá para o ministro Paulo Guedes querer terceirizar agora. Portanto, é muito difícil a gente saber se talvez seja o ministério de todos eles que tenha tido menos interferência do presidente Jair Bolsonaro, até por conta de conhecimento, que teve mais carta branca foi o Ministério da Economia. E nós temos muito pouco resultado para muito do poder que o ministro Paulo Guedes tem. Eu concordo com você inteiramente. Elmar Nascimento, deputado federal, DEM Bahia. A chegada de Lula na cena política alterou muitas coisas, alterou o comportamento do presidente Bolsonaro, mudam as circunstâncias. Você, como um bom analista político, o que me diz disso? Olha, a impressão que se tem é que toda a estratégia política nunca se ganha. Eu digo sempre que desde que foi colocada a possibilidade de reeleição para os executivos, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou federal, quem está no poder, diante de tantas condições que tem, de canais de comunicação, de possibilidade de realização, só perde para ele mesmo. Mas o fato é que a estratégia política toda do governo mostra que eles queriam uma polarização com o PT. Não era com Lula, era com o PT. Porque Lula é maior que o PT. O PT está muito pequeno e Lula é maior. Lula é um animal político, ele sabe que precisa e está tentando se reaproximar do centro para poder crescer e tornar sua candidatura viável. As últimas pesquisas têm demonstrado que esse fato ainda não ocorreu. Nós temos aí hoje um eleitorado consolidado do presidente Bolsonaro, em torno de
25% dos votos. O presidente está mais ou menos, o ex-presidente Lula está mais ou menos desse tamanho, um pouco mais, um pouco menos, mas um pouco menos desse tamanho, e tem uma massa inteira que não conseguiu encontrar nem identificar um candidato de centro que a gente percebe que não quer a volta ao passado com o presidente Lula, com todos os problemas enfrentados pelo seu partido com relação à corrupção. Não dá para a gente varrer para debaixo do tapete e dizer que não existiu mensalão, que não existiu Petrobras, que não existiu corrupção, que não foram desviados bilhões de reais, que não houve a política externa de financiamento de países de ditadura de esquerda que prejudicaram a economia nacional. Não dá para a gente botar debaixo do tapete e o presidente Lula, se for candidato, ele vai ter um encontro com esse passado, que as pessoas vão mostrar esse ponto de vista. E, por exemplo, o garoto hoje de 16 anos não assistiu ao governo dele. Ele vai assistir o que vai ser mostrado no horário eleitoral, tanto das virtudes e qualidades do governo, mas dos seus defeitos. O atual presidente também vai ser julgado pela história, vai ser julgado por tudo o que ele deixou de fazer, pela postura negacionista. Agora, será que alguém do centro vai ter a capacidade de se deslocar dos outros e poder catalisar essa rede de uma maioria silenciosa que não quer nem uma volta ao passado, nem quer manter o presente? Aí só o tempo vai ter a capacidade de dizer. A gente vê aí as pesquisas qualitativas mostrarem a necessidade, a expectativa da população, o desejo do surgimento de uma terceira via. Se alguém vai conseguir se viabilizar como essa terceira via, aí só o tempo vai dizer, ou se as vaidades pessoais, mais uma vez, vão estar acima do interesse da população brasileira. Pois é, eu concordo também de novo com você, assim como o passado do PT vai ser todo jogado, também o do presidente tem o negacionismo, as mortes, e mesmo os milicianos, as rachadinhas, a mansão de 6 milhões, toda a história que tem por aí. Elmar, olha, muito obrigado, bom dia para você, sempre eu gosto muito de conversar com você, viu? É um prazer que você me dá e os meus ouvintes aqui, os nossos ouvintes. Um abraço, Elmar. Eu que agradeço, Mário. É sempre que é verdadeiro. Eu gosto muito de conversar contigo. Eu gostaria muito, e a minha torcida é que o governo tivesse a capacidade de ter, ou na economia, ou aí na Casa Civil, alguém com a tua competência para tocar o governo, que tivesse a capacidade de coordenar os diversos ministérios. O fato é que o governo tem alguns ministros muito bons, tipo o ministro Tarcísio, a ministra Tereza, que poderiam fazer o Brasil andar mais, se não fosse atrapalhado por outros, com relações exteriores. Infelizmente, a saúde renasce uma esperança aí com a mudança do governo. Espero que, por ser médico, o atual ministro tem dito. Ontem ainda acompanhei o prefeito Bruno Reis, junto com o deputado Paulo Aras, numa audiência com o ministro, e ele defendendo muito a ciência, a vacinação. Não só para uma esperança, mas nós temos aí o ministro da Educação também, que a maioria não sabe nem o nome dele, não mostrou o que veio. Enfim, a nossa torcida é que as coisas melhorem, fazer a nossa parte e tentar ajudar a construir uma política de Estado que, independente de quem seja o futuro presidente, eu espero que não passe por essa polarização, que entendo não vai ser boa para o Brasil, mas quem quer que seja o presidente tenha um terreno preparado para poder reconstruir o nosso país. Valeu, Omar, um abração, muito bem.